Olá, meus amigos do meu canal no YouTube. Estou aqui reunido para mais um vídeo no canal. E o assunto hoje é a oração de quebra de maldição. Mas deixa eu esclarecer um negócio aqui para você. Que é um estudo sobre oração de quebra de maldição. Não é uma oração, tá? Mas antes de ir para a palavra de Deus, gostaria de pedir aí o seu like, que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para estar recebendo novas notificações, né? E eu vou falar sobre esse assunto, oração de quebra de maldição, porque é um assunto assim polêmico, né? Porque muitos pregadores, eles alegam que não há necessidade de se fazer oração de quebra de maldição. Eles usam alguns versículos como base, né, para esse argumento. Então o que nós vamos fazer hoje é estar discutindo em cima desses versículos, né, que eles falam que não precisa usam como base para falar que não precisa fazer oração de quebra de maldição, que não há necessidade. E vou estar falando também sobre o versículo que fala sobre a oração de quebra de maldição e por que ele é bíblico e por que ele é necessário, né? E você pode estar participando através dos comentários aí, né? Deixando a sua opinião, tá bom? Mas nós vamos agora para a palavra de Deus, que fala, para entrar direto no assunto, né? Vamos para Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui, né? Então, no versículo 4, aqui fala sobre os 10 mandamentos, né? E a partir do versículo 4, está falando sobre o segundo mandamento, né? Então, está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E no versículo 5, dá uma sequência aqui e fala também sobre as consequências da pessoa que desobedecesse esse mandamento, né? Fala assim, ó: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Tá certo? Então aqui é o versículo que eu vou usar como base para falar para você que a oração de quebra de maldição é necessária, tá bom? Mas eu vou entrar mais profundamente nesse assunto, mais à frente, mais pro final do vídeo, né? Porque antes eu quero falar sobre os versículos que eles usam para falar que não é necessário fazer a oração de quebra de maldição, né? Então, um deles é Gálatas 3:16, né? Vamos lá olhar, vamos conferir na palavra de Deus. Gálatas 3, versículo 16. O que eu procuro na hora aqui, né? Gálatas 3, versículo aqui. Achei, né? Gálatas 3, versículo 16. Gálatas 3, versículo 13. Perdão, não é o 16 não, tá? É que eu errei aqui. Está escrito Gálatas 3:13. Está escrito assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, repetindo aqui, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, essa palavra aqui é corretíssima, ela está certo. Mas acontece o seguinte, ela não anula
Êxodo capítulo 20, versículo 5. Nós temos que parar com esse negócio de achar que um versículo anula o outro, que um texto anula o outro, que o Novo Testamento anula o Velho. Não existe isso na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só e ela é completa em todo o seu sentido. Cada coisa que foi colocada aqui na palavra de Deus, ela tem um propósito, ela tem uma necessidade. Então a gente não pode pegar um versículo e falar que ele anula o outro, que não há necessidade, que aquele outro não tem validade porque um cancela o outro. Não. Então eu vou estar explicando aqui para vocês, para que vocês entendam, primeiro, o que é maldição da lei, né? Antes de me aprofundar mais sobre esse assunto, né? Então vamos lá para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Versículo 16. Deuteronômio 28, 16. Aqui está escrito o que é a maldição da lei, né? E Cristo nos resgatou. Está escrito assim: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Malditos o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares e maldito ao saíres. Aqui é uma lista grande, né? De maldição. E a sequência disso aqui, depois você pode estar lendo aí, acompanhando, né, na sua Bíblia. E a sequência disso aqui, a maioria dessa sequência está falando sobre doenças, né? A pestilência, né? Sobre a tísica, a quentura, a perturbação mental. Então é mais sobre doenças, né? Então, nós vamos estar lendo Isaías 53, que lá fala também sobre essa questão da doença, né? Vamos lá para Isaías 53. Versículo 4 e 5. Um minutinho aí. Tá bom? Versículo 4 está escrito assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então essa parte da maldição da lei que fala sobre doenças, o Senhor Jesus também levou lá na cruz do Calvário, né? Então ele nos resgatou da maldição da lei e nos resgatou de todas essas doenças, que também fazia parte da maldição da lei, né? Mas aonde que eu quero chegar? E você pode estar pensando assim, o que tem a ver isso com oração de quebra de maldição? O que tem a ver é o que eu vou estar explicando agora, né? O que realmente o Senhor Jesus, quais foram as leis que o Senhor Jesus aboliu lá na cruz do Calvário? A gente precisa entender isso, né? Porque as leis que o Senhor Jesus aboliu na cruz do Calvário foram duas leis. E as leis que fazem parte da palavra de Deus são 3 leis, né? Então eu vou estar lendo aqui, dando uma orientação aqui para você. Então, as leis eram compostas de 3 partes. Primeiro, a judicial. Segundo, a social. E terceiro, a moral. Então, o que era a lei judicial? A lei judicial era o sacrifício de animais, né? Quando a pessoa pecava,
precisava levar um animal para o sacerdote, aquele animal era sacrificado, não era nem para... era para cobrir o pecado do homem, né? Só cobrir, nem tirava, cobria, né? Então, o primeiro aspecto da lei é o judicial. O segundo aspecto da lei é o social. E qual eram os aspectos social da lei? Eram as festas judaicas, né? Que era a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, né? A festa das trombetas. Então, esse era o aspecto social da lei. E quais foram tirados? Quais foram abolidos na morte do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário? Foi o aspecto judicial, que é o sacrifício de animais, e o aspecto social, que eram as festas judaicas. Isso foi abolido na cruz do Calvário. E o terceiro aspecto, que é o moral, esse não foi abolido. E é aí que as pessoas fazem confusão. É aí que as pessoas acham que Êxodo 20, versículo 4 e 5, né? Não tem necessidade de se fazer essa oração de quebra de maldição. Mas é aí que elas se enganam, porque os 10 mandamentos, ele faz parte da lei moral. E a lei moral ela não foi abolida na cruz do Calvário. Porque, se fosse assim, o que os 10 mandamentos lá falam? Falam que não devemos... A primeira parte fala do compromisso do homem honrar a Deus. E a segunda parte fala do compromisso do homem honrar o próximo. Então, todos aqueles pecados contidos lá, que nos 10 mandamentos a palavra de Deus condena, se fosse assim, estaria liberado nos dias de hoje, né? A pessoa poderia matar, poderia roubar, poderia adorar imagens, adulterar, poderia cobiçar, poderia desonrar pai e mãe, e não teria problema nenhum, porque Jesus Cristo já tinha abolido lá na cruz do Calvário. Não, mas isso aí é lei moral. Essa lei moral ela não foi abolida, ela continua valendo. E é aí que as pessoas fazem a confusão e acham que não há necessidade de se fazer oração de quebra de maldição. Mas de acordo, vamos ler lá de novo o versículo 4 e 5 de Êxodo 20, né? Então, há necessidade sim, meu irmão. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela não tem esse negócio de um versículo cancelar o outro. E quando Jesus resgatou, não fala lá em Gálatas 3,13, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, está se referindo à lei judicial e à lei social. Não resgatou sobre a lei moral. Se fosse assim, estaria liberado o pecado na igreja. Porque esses pecados, todos eles estão contidos lá no 10 mandamentos, e um deles é o não adorar imagens, que é o capítulo 4 aqui, ó. Que é o capítulo 20, versículo 4. Está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Criador dos céus e da terra, o Yahweh, que é o nome original de Deus, no hebraico, né? O Todo-Poderoso, eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então isso aqui de maneira nenhuma foi anulado na Bíblia, de maneira nenhuma foi cancelado, porque o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, ele não aboliu a lei moral, ele só aboliu a lei judicial, que não precisa mais de sacrifício de animais,
e a lei social, que são as festas judaicas, né? E é a Páscoa, as festas dos pães asmos, as festas das primícias e as festas das trombetas. E qual seria a nossa Páscoa cristã hoje? É a Santa Ceia, que é ministrada nas igrejas, o pão e o vinho, né? E o judeu que ele é convertido ao cristianismo, ele faz dessa maneira também. Agora, o judeu que ainda não se converteu ao cristianismo, ele faz do jeito que Moisés fazia, né? Do jeito que Moisés fez, lá na saída, um dia antes do povo sair do Egito. Então, essa Páscoa celebrada aí, tradicional, que é uma Páscoa pagã, né? Comercial, pagã, porque a verdadeira Páscoa cristã é a Santa Ceia na igreja. Por isso que a Páscoa, do jeito que os judeus fazem, ela foi abolida, porque Jesus Cristo aboliu lá na cruz do Calvário. E o sacrifício de animais também, Jesus aboliu lá na cruz do Calvário. Mas as leis morais não foram abolidas, elas continuam valendo. E citar assim, casos práticos, né? Do tempo que eu conheço a palavra de Deus, né? De alguns casos, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus, foi para a igreja, né? Ela se converteu ao evangelho, mas aí toda sexta-feira na igreja pessoas se manifestavam com demônio. E aí? Como explica? A pessoa aceitou Jesus, a pessoa falou que aceitou Jesus, já toda a maldição já foi quebrada. Então por que a pessoa continuava indo na igreja e manifestando com demônios? Ou há casos que a pessoa aceita o Senhor Jesus, vai para a igreja, né? E vou citar um exemplo assim, para você entender, né? Vamos supor assim, um exemplo. A pessoa tem 1000 pecados. Ela foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou nas águas, aí 999 pecados ela deixou. Mas tem um que ela não conseguiu largar ainda. Isso atrapalha a vida espiritual dela, o crescimento espiritual dela. O que isso é? É uma maldição. Tem na vida uma maldição familiar, uma maldição de família. E isso tem que ser feito uma oração para ser quebrado, gente. Isso não é brincadeira, não. Entendeu? Então, um outro versículo que eles também usam muito assim como argumento para dizer que não há necessidade de fazer oração de quebra de maldição é aqui em Deuteronômio 24. Deixa eu ver aqui. Deuteronômio 24. 18, 19, 20. (24, 16) diz assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Então isso, só que isso aí não se encaixa em Êxodo 20, versículo 4 e 5. E vou te explicar por quê. Porque esse versículo aqui não é uma coisa assim generalizada. Isso aqui está falando de alguns casos. Por exemplo, a pessoa se converteu ao evangelho, ele se tornou até um pastor. Aí prega, ele tem um filho. Aí ele prega para o filho todos os dias: filho, vamos para a igreja, você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter. Aí fala, e fala. E o filho continua no pecado, ele não obedece o pai, ele não dá ouvido, ele não dá atenção. Aí um exemplo. Aí esse filho morre. Você que está me assistindo agora, você acha que esse filho vai para o céu só porque o pai dele é pastor? Ou cristão, ou membro, ou obreiro, ou seja o que for da igreja, ou diácono, presbítero? Eu creio que vocês responderam não, né?
Então é isso que esse versículo aqui está falando. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Isso aqui não tem nada a ver com quebra de maldição. Quebra de maldição é outra coisa, como está escrito lá em Êxodo 20, versículo 4 e 5. Isso aqui é uma situação que não se encaixa naquela outra lá. Né? Então, meu irmão, espero que eu tenha esclarecido, né? Que você tenha entendido a minha explicação, né? E eu agradeço aí, né? E compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no canal, né? Acompanhe direitinho o estudo aí, que é isso que a palavra de Deus diz. O sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, ele não anula os 10 mandamentos de maneira nenhuma, e ele também não anula o segundo mandamento, que é esse que fala que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Tá ok? Muito obrigado a todos aí, eu agradeço.